Olá, bonitinhos! Eu sou a Gleice Couto e no vídeo de hoje eu vou falar das minhas leituras de fevereiro. Mas, antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, acionando o sininho aí do lado e também as notificações do seu celular. Assim você vai sempre saber quando tem vídeo novo, além de ajudar no crescimento do canal. Lembrando também que caso queira conhecer as minhas histórias, há um link para elas na descrição do vídeo, beleza? Bem, vamos às minhas leituras de fevereiro? Você lembra que o primeiro vídeo da volta do canal foi de uma TBR, que gente esperançosa, realista, linda de viver, certo? Eu tava muito animada pra ela, cara. Eu escolhi livros de autores que eu curto bastante e também eu coloquei uma meta razoável de leitura, 50 páginas por dia. Assim, gente, claro que eu leio muito mais que isso, mas para trabalho. Você deve saber que além de escritora, eu sou revisora e preparadora de texto, então a minha vida, meu povo, é basicamente ler. Mas enfim, a meta que eu estipulei foi de ler 50 páginas por dia para lazer. E eu quase cumpri essa meta, gente. Quase. Por muito pouco eu não consegui cumprir. É que eu peguei um freela bem trabalhoso e isso acabou respingando nas minhas leituras. Mas beleza, tudo bem, gente, tudo bem. Sem neura. Olha só, nesse canal a gente tem dois pactos. Um eu já falei, que é o pacto de quê? De respeitar a opinião do coleguinha. Eu respeito a opinião de vocês, vocês respeitam a minha. Esse pacto é maravilhoso, gente. Esse pacto é vida. E o segundo pacto é sem neura de leitura, gente. Sem neurose, gente. Sem metas loucas. Nada de ficar virando noite. A tia não tem idade pra isso. E não é saudável pra vocês, mesmo vocês sendo jovens. Aquelas. Nada disso, gente. Vamos aqui ter sempre objetivos realistas e calmos para nossa mente ficar bem, para nossa pele ficar boa, para tudo fluir na nossa vida, tá bom? Então, olha só, já tô mudando de assunto do negócio. Então, o que eu tava falando? Nada de ficar estressado com leitura, então por isso que eu botei 50 páginas por dia, para ser um negócio prazeroso, senão perde o propósito de ler como lazer, não é? Ler é lazer. Eu leio sem ser lazer quando eu tô trabalhando, ganhando dinheiro pra isso. Quando eu não tô ganhando dinheiro pra isso, gente, a gente o quê? Lê no tempo que dá, com a calma que Deus nos dá. Assim, eu acabei lendo 3 livros e meio. Esse meio é porque eu ainda tô lendo um dos 4 livros que eu havia colocado na minha TBR de fevereiro. E dos que eu terminei a leitura, um eu amei demais. Ele é maravilhoso. Outro eu achei bastante bom e o outro eu achei bem regular, meu povo. Bem regular. E eu vou começar falando desse, porque coisas mais ou menos na nossa vida, coisas razoáveis, a gente o quê? A gente primeiro toma conhecimento. Aí a gente fala e depois esquece, gente. A gente tem que reter aquilo que é maravilhoso, entendeu? A gente tem que ser assim na nossa vida. Nada de se prender a coisas mais ou menos e daí pra baixo. E por incrível que pareça, o livro mais ou menos foi do Polonic, Assombro. O livro ele é publicado pela editora Leia e tem 512 páginas. É Assombro, a gente acompanha escritores em um retiro, por assim dizer, um retiro de escrita. Na verdade, eles respondem a um anúncio que um homem colocou no jornal de um encontro sobre escrita. E essas pessoas que respondem a esse anúncio, elas são avisadas de que apenas podem levar uma mala para esse local e chegando lá elas são trancafiadas e elas têm que produzir histórias, elas têm que escrever. No livro é até citada aquela famosa história, né, da Mary Shelley, autora de Frankenstein. Ela estava em uma casa com outras pessoas, inclusive com o marido dela, estava lá também, e aconteceu um temporal, não dava para eles ficarem saindo da casa. E aí, o poeta Lord Byron, ícone do romantismo e dono dessa casa, ele desafiou as pessoas ali presentes a escreverem uma história de terror. E foi aí que Mary acabou tendo a ideia para o clássico Frankenstein, e escreveu um conto ali naquele primeiro momento, que foi apresentado àquelas pessoas, e depois ela desenvolveu melhor a história. Bem, a ideia do cara que organizou isso em Assombro, a princípio, é basicamente essa. Ele quer o quê? Reunir essas pessoas, controlar o ambiente delas e então ver como elas produzem nesse tipo de ambiente. Só que como em qualquer livro do Polonic, a parada desanda e dá merda. E o que a gente acaba vendo é um verdadeiro circo de horrores. Gente, mostrando como o ser humano ele é capaz das coisas mais esdrúxulas e mais extremas para alcançar fama e reconhecimento. Então esses participantes começam a fazer coisas terríveis, pensando na história maravilhosa que eles vão poder vender quando eles saírem dali. Eu até queria falar com vocês um pouco sobre o que acontece com eles e o que eles acabam fazendo, só que aí seria um mega spoiler e esse vídeo é spoiler free. Mas são coisas muito absurdas, gente. São coisas bem extremas que acontecem na casa. Bem extremas. A narrativa do livro acaba que intercala os contos desses participantes desse retiro com o que está acontecendo na casa. A história, a narrativa toda é bem característica do Polonic, sabe? Então tem frases curtas e certeiras, tem jogo de palavras, tem toda aquela crítica à sociedade, à condição humana, à busca pela fama, ao que é imoral, etc, etc, etc. E assim, gente, dá até pra ver aqui que tem muitas marcações minhas, tá vendo? Fiz bastante marcações, mas... pois é, tenho mais.
é que pra mim, gente, algumas coisas nesse livro não funcionaram de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha só, tem muito personagem aqui, meu povo. Muito personagem e muito personagem expressivo, cara. Assim, eu olho pra esse livro, vejo esses personagens, vejo a história e pra mim esse livro poderia ter sido bem editado. Sei lá, 40% do livro. Mas enfim, gente, aí isso faz com que o quê? Isso faz com que os personagens bons, eles não são bem aproveitados e os personagens malos, eles também nem têm chance de desenvolvimento, sabe? Além disso, gente, um livro de 512 páginas é algo pesado. Pra mim, a única coisa que justifica um livro passar de 400 páginas é ser um épico. Somente isso. E não é o que acontece aqui. Como eu falei, o livro realmente poderia ter sido editado. Outra coisa, gente, é que eu tive a impressão de que o Polonick tinha esses contos guardados numa gaveta. Assim, espalhados pela casa, guardados. Ele queria dar um fim para esses contos. E aí ele criou uma história fio condutor para utilizar esses contos. Mas, assim, percebe qual é o problema disso? Se o livro ele fosse coeso, não era para parecer essa coxa de retalhos que ele parece ser. E, assim, não era sequer para eu sentir essa separação na história. Então, se eu percebi isso, é porque alguma coisa não rolou, não funcionou ali. Mas o que mais me incomodou, gente, não foi o livro ser extenso, não foi ter 1000 personagens, não foram nem essas coisas que eu citei. O que mais me incomodou foi que eu fiquei com a impressão de que o foco do livro era apenas chocar. Ok, beleza, a gente sabe que Polonick tem disso. Todas as suas histórias trazem estranheza e por conta disso choque, mas nas outras histórias eu sempre consegui perceber as motivações dele para fazer aquilo. Não aconteceu nesse livro. Realmente parece que ele queria chocar por chocar, é a impressão que eu tive. E aí colocou algumas coisas tão irreais que, gente, não conseguiu me causar repulsa, não conseguiu me causar assombro, como o título do livro sugere que o leitor vá sentir. Eu não consegui trazer essas histórias para o mundo real, para a minha vida. E quando isso acontece, eu não consigo me conectar à história. Então, tudo passa a ser um apanhado de palavras que não me dizem muita coisa. Eu acho que ele quis chocar tanto que o livro ficou irreal. E aqui eu quero fazer muito um parêntese sobre isso. Por quê? Eu tinha lido que o livro, na época em que foi lançado, ele causou grande comoção, tá? Com pessoas vomitando, pessoas desmaiando quando leram aquele primeiro conto. E também eu havia lido algumas resenhas falando o quanto tinha que se ter estômago para ler esse livro. E eu realmente fiquei receosa em ler o livro. Tanto que eu comentei no vídeo da minha TBR que se eu não estivesse na vibe do vídeo, se eu estivesse vendo que ele estava pesado para mim, em determinado momento, eu não ia ler. Então, quando eu peguei esse livro pra ler, o meu coração batia forte, gente. Eu realmente fiquei ansiosa antes de ler o livro, sabe? E aí eu fui lendo, e eu acabei percebendo que eu fiquei mais ansiosa com a ideia de ler o livro do que com ler o livro em si. Então, tipo, cada um é cada um, gente. Só que a história não me assombrou mesmo. Na verdade, esse monte de avisos me assombraram muito mais do que a história. Ah, Gleice, mas mesmo falando mal assim do livro, você ainda disse que considerou a história razoável. Tem certeza? É isso mesmo? Sim, eu tenho certeza. Porque, como eu já disse aqui no canal, até o razoável do Polonick é bom. Então, sim, há contos muito bons aqui. E por incrível que pareça, o primeiro conto, que é o mais aclamado, não é o meu preferido. Eu achei um conto que quis chocar, eu não achei ele grandes coisas. Eu gostei muito de um que fala que abraçar a pobreza é a nova moda. Então, os milionários passam a ser mendigos, eles se passam por mendigos. Gente, é muito doido. Esse conto é muito doido. Outro conto muito bom é o da profissional do pé. Ela proporciona prazer sexual às pessoas, massageando os pés delas. E é toda uma organização por trás disso, sabe? E aí você vê que é uma clara crítica à indústria pornográfica. E também o outro conto que eu gostei foram contos, na verdade. Todos os contos da senhora Clark. Eu achei todos muito bons. Eles se interligam com a história do pessoal na casa. Então eu gostei bastante desses contos. Enfim, gente, assombro pra mim. Poderia ser bem melhor, mas ele é ok do jeito que tá. Mas assim, se você ainda não leu nada do Polonick, eu não indicaria começar por esse livro. Há outros dele muito melhores e muito menores do que esse. E acabou então que eu dei 2,5 estrelas pra ele. O segundo livro que eu vou falar com vocês, eu achei muito bom e a leitura dele aconteceu num timing perfeito da minha vida, gente. Perfeito, cara. E eu vou explicar o porquê já já. Eu tô falando de Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, tá bom? Ele foi publicado pela primeira vez em 1929 e essa minha edição é da Editora Globo e tem 111 páginas. Tem outra história aqui dentro, curta, em forma de poemas, mas a principal mesmo são essas cartas.
Foi o poeta tcheco Rilke que enviou essas cartas a um aprendiz de poeta na época, como sugere o nome, né? E esse jovem poeta, Kapos, ele entrou em contato com Rilke por cartas pedindo conselhos sobre escrita a ele. E acabou que Kapos, depois, né, anos depois, reuniu essas cartas e publicou. E no conteúdo delas tem muito mais do que dicas sobre escrita, sabe? Na verdade, é muita coisa ali sobre vida e eu gostei bastante dessa leitura, bastante desses insights. Como eu comentei, o livro ele parou na minha mão no momento perfeito, gente, perfeito, cara, muito perfeito. Eu tinha acabado de ler O Velho e o Mar, clássico do Hemingway, eu tô olhando pra lá porque o livro tá ali, é clássico do Hemingway, e eu ainda vou falar sobre esse livro aqui no canal, tô preparando alguma coisa bem legal pra isso. E foi uma história que conversou muito comigo, ela falou muito comigo e do jeito que eu menos imaginava na vida, sabe? Eu até fiquei um tempo perdida depois que eu li a história. O livro ele foi pra terapia comigo, gente. Visualiza a situação, foi tensa assim. E aí, quando eu comecei a ler Cartas a um Jovem Poeta, as coisas começaram a voltar pro lugar, sabe? As coisas que Rilke escreveu me deram um norte. E há muita sensibilidade nesse livro. Há muita coisa sobre solidão, sobre você abraçar a sua solidão, sobre você não ter medo dela, sobre paciência, sobre você ser uma pessoa paciente, isso foi a coisa mais importante pra mim. Fala também sobre motivações na sua vida, as suas motivações não apenas pra escrever, mas também pra viver. E faz com que você pense sobre essas coisas, faz com que você pare um pouquinho no seu dia e reflita sobre seus pensamentos, sobre sua vida, sobre suas emoções. Gente, tem uns trechos ótimos, e eu escolhi 3 pra ler aqui pra vocês. Eles são curtinhos. Viva nesses livros um momento. Aprenda neles o que lhe parecer digno de ser aprendido, mas antes de tudo, ame-os. Esse amor ser-lhe-á retribuído milhares de vezes, e como quer que se torne a sua vida, ele passará a fazer parte, estou certo, do tecido do seu ser, como uma das fibras mais importantes, no meio das suas experiências, desilusões e alegrias. Gente, é nesse nível, tá? O negócio é nesse nível. Vamos aqui outro. Ser artista não significa calcular e contar, mas sim amadurecer como a árvore que não apressa a sua seiva e enfrentar tranquila as tempestades da primavera, sem medo de que depois dela não venha nenhum verão. O verão há de vir, mas virá só para os pacientes, que aguardam num grande silêncio intrépido, como se diante deles estivesse a eternidade. Aprendo-o diariamente, no meio de dores a que sou agradecido. A paciência é tudo. Gente, sem palavras. Agora, esse aqui. Ele tá falando com Kapos, que é mais novo do que ele, né? O poeta, pra quem ele escreve, é mais novo. Ele fala assim: o senhor é tão moço, tão aquém de todo começar, que lhe rogo, como melhor posso, ter paciência com tudo o que há para resolver em seu coração, e procurar amar as próprias perguntas como quartos fechados ou livros escritos num idioma muito estrangeiro. Não busque, por enquanto, respostas que não lhe podem ser dadas, porque não as poderia viver, pois trata-se precisamente de viver tudo. Viva, por enquanto, as perguntas. Depois, talvez, aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo, consiga viver as respostas. Eu não concebo isso. Eu não entendo alguém escrever essas coisas. Gente, vocês não ficam comovidos com essas coisas? Me dá vontade de chorar, cara. A gente tem que o quê? A gente tem que parar de botar, como é que é ditado? O carro na frente dos bois na frente do carro. Gente, eu sou péssima pra ditado, eu sempre falo todos errados, tá? Enfim, a gente tem que parar de apressar as coisas da vida. Cada um vai ter uma trajetória, cada um vai ter um momento, cada um tem milhares de coisas diferentes, todas as pessoas são diferentes, são especiais, são únicas. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ficar fazendo perguntas que naquele momento não é pra gente viver. Não é pra gente viver resposta naquele momento, às vezes, nem a pergunta, a gente tem que esperar o momento certo. É isso, gente. Esse livro é muito bom, muito bom. Ele me trouxe novos ares, mais esperança, depois daquela loucura na minha vida que foi ler O Velho e o Mar, maravilhoso, mas foi tenso demais na minha vida. Esse livro que me fez respirar de novo. E eu amei, e eu dei 4 estrelas pra esse livro. E fazendo uma breve interrupção nesse vídeo, meu povo, pra quê? Pra divulgar minha história maravilhosa, gente, ligando os pontos. Olha que capa linda, gente, é lindo. Ai, minha novela linda, gente. Ela foi publicada no início desse ano. Ela está disponível na Amazon. É um YA, um Young Adult contemporâneo. Tem muita coisa aqui interessante. Aviso de conteúdo sensível, porque eu falo de gordofobia, eu falo de transtornos ansiosos. É importante você ficar ligado nisso. Mas foi uma história que eu gostei muito. Na verdade, é um spin-off do meu outro livro. Ai, eu devia ter pegado o livro, né, gente? Mas tá ali, tá? Offline. Peguei, gente. Peguei. Peraí que a preguiça. É spin-off de Offline, mas você pode ler um independentemente do outro. E eu espero muito que vocês confiram e gostem e comentem comigo, é claro.
Ah, e vamos falar o quê? Vamos falar do livro maravilhoso desse mês. O livro que foi o quê? 5 estrelas, foi favoritado, foi tudo na minha vida, gente. Eu tô falando de quê? Vou pegar aqui o livro, gente. Eu tô falando de Dupla Falta, da Lionel Shriver. Gente, esse livro é tudo. Ele foi publicado, ele é publicado pela Intrínseca e ele tem 368 páginas, tá vendo? Uma mulher sã, sensata, livro de menos de 400 páginas. Claro que tem a ver com diagramação, tamanho da fonte, a gente sabe isso tudo, né? Mas enfim, tem menos de 400, o que? Já dá uma coisa no meu cérebro, eu já fico o quê? Mais propensa a ler o livro. Meu Deus, gente, por que eu demorei tanto pra ler esse livro? Me explica. Me explica, que é algo que até agora eu não sei. Vontade de o quê? De me bater com esse livro. Aliás, gente, antes de falar sobre essa maravilha aqui, eu quero comentar. Eu quero comentar uma coisa muito importante. A nota desse livro no Scooby é vergonhosamente 3,8 estrelas. E eu tô revoltada com isso, meu povo. Como assim? Quem ousou ler esse livro errado? Eu quero saber. Quero nomes. Eu não aceito isso, gente. Eu não aceito. Zoando, gente. Claro que eu aceito, né? Mas eu só queria comentar que é por isso que eu não sigo avaliações em Scooby, em Goodreads, em Amazon ou o que for na minha vida. Elas são enganosas, elas são mentirosas. Tô brincando, não é isso, gente. É que geralmente o meu gosto ele vai um pouco contra a corrente. Mas enfim, gente, isso acontece. E eu fui lá, fiz questão de dar 5 estrelas pra melhorar aquela média, porque, né, é isso aí, não existe. Bem, gente, qual é a história desse hino de livro? Dupla Falta vai nos levar para o circuito de tênis, para as suas competições profissionais, aquele monte de coisa assim maravilhosa. Eu gosto de tênis, eu já joguei quando era mais nova. Enfim, gente. E aí tem essa mulher, Willy, na história, ela sempre amou jogar tênis. Ela pratica o esporte desde que, sei lá, tem 5 anos de idade. E ela ralou muito para conseguir um pouco de destaque. Só que ela tá numa idade em que em breve ela vai ter que mostrar para que veio. Geralmente a vida útil de atletas é bem curta, né, gente? Então, se ela quiser ser grande no tênis, ela vai ter que correr atrás, mais ainda, mais do que já tem corrida, para conseguir alcançar o sonho. Só que aí o Willy conhece Eric. Ele é um matemático recém-formado por uma boa universidade, ele é bonitão, e ele é aquele tipo de pessoa que nasceu com fiofó pra lua. Tudo que o cara mete a mão vira ouro. Ele é capaz de desenvolver vários talentos, sabe? E o que acontece é que ele acaba se interessando por tênis, até assim, tardiamente, pra idade dele. Mas aí ele começa a jogar, ele começa a participar de alguns torneios, assim, meio chinfrins. Ele tá bastante atrás da Willy no ranking, por exemplo. E Eric, ele não tem aquela mesma paixão que a Willy tem pelo tênis, sabe? Mas ele tem o quê, gente? Ele tem talento nato e determinação. Como eu falei, ele tem um fiofó pra lua, mas ele também tem determinação. E aí os dois começam um relacionamento e eles acabam se casando, achando tudo lindo, maravilhoso, se amam, super apaixonados, sei lá, umas gêmeas, uma coisa assim. Só que aí a competição entra em quadra, literalmente, e dá merda. Gente, merda mesmo. Os dois querem entrar no top 100 de ranking de tênis e à medida que eles vão buscando esse objetivo, o casamento vai afundando. Até porque a Willy vai despencando no ranking e Eric vai só subindo. Que tensão, cara, que tensão. Sério, a narrativa desse livro em si parece uma partida de tênis. Você fica acompanhando a bola indo e vindo pros dois lados, entre os dois protagonistas. Aí você fica assim, Eric, Willy, Eric, Willy. Gente, puta merda. Livro bom, cara. Livro bom, livro bom, livro bom. Ele é narrado em terceira pessoa, mas do ponto de vista da Willy. E que narrativa, gente, que narrativa. O narrador, ele é observador, é um narrador observador. E ele te conduz tão bem na história, tão bem, que você embarca na cabeça da Willy, cara. Mas aí do meio pro final, você já começa a duvidar das intenções dela. De como ela tá te contando aquela história, sabe? Você já não embarca tanto assim na onda do narrador. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu amei odiar esse personagem. Gente, os dois são odiosos, muito odiosos. Eles são egoístas demais, cara, demais. E eles vão se superando cada vez mais nesse egoísmo. Gente, é uma coisa assim, doentia, muito doentia. Mas assim, não fica algo exagerado. Você percebe a natureza humana. É real aquilo. E à medida que eu ia lendo, eu juro, gente, eu queria muito que os dois se fudessem. Muito. Eu queria muito que eles se fudessem, que desse merda pros dois, porque os dois são terríveis. Eu não consegui largar o livro até terminar. É um livro provocativo, é um livro sagaz, mostra um relacionamento terrível, super perturbador, camuflado de amor, sabe? Mas, cara, é um dos melhores livros da Shriver, é um dos melhores livros. E assim, nem as partes com descrições de jogos, de coisa de tênis, fizeram o livro perder o ritmo. Porque às vezes essas coisas assim, você, beleza, joguei tênis, até gosto um pouco. Mas assim, não quero ficar lendo detalhes disso. Às vezes pode se tornar enfadonho. Mas não é o que acontece nesse livro. E fora que também tem todo um background de família dos dois, que é algo muito importante pra história. A gente até consegue entender as motivações de Willy e de Eric, mesmo que eles levem isso para um âmbito doentio, né, meu povo? Não é uma questão de você justificar
atitude deles, mas você entender que nada vem do acaso, nada surge assim. Ninguém nasce desse jeito. Quer dizer, só se for psicopata, sei lá, essas coisas, né? Teve uma parte, as merdas, elas foram assim, aumentando, 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 aumentando. Eu comecei a ficar de boca aberta. Eu pensei, meu Deus, o que mais falta acontecer nessa história? O que mais falta acontecer? Eles levam tudo às últimas consequências. Mas não é de um modo exagerado, como eu falei, gente. Tudo faz sentido, tudo vai casando assim direitinho, sabe? As motivações. Gente, que gosto de ler um livro assim, cara. Que gosto. Fico assim, feliz, emocionada. E eu acho que é um livro ótimo, ótimo para quem quer começar a ler Lionel Shriver. Não é extenso, a narrativa é ágil, tem esse monte de gente odiosa pra você querer socar, sabe, gente? É catártico, é quase uma terapia. Então eu indico muito, muito, muito. Pra quem nunca leu Shriver, começar a desbravar as belezas dessa autora, eu indico muito, Dupla Falta. Então, gente, vocês devem ter percebido, né, que o livro que eu ainda não terminei da minha TBR de fevereiro é Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Eu já cheguei aqui, ó, na metade dele. Tá sendo bacana, mas eu vou falar dele, que é nas minhas leituras de março, obviamente, mas eu vou terminar esse livro sim. Aí eu falo com vocês, e aí eu vou lendo outros livros. Março eu não vou fazer TBR, mas obviamente eu vou ler outros livros, e final de março eu venho falar aqui desses livros com vocês. Antes, é claro, vão ter outros livros. Vocês já viram que eu estou publicando livros toda semana, segunda-feira, meio-dia, tá bom? Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Vocês já conheciam algum desses livros que eu comentei aqui? Vocês já leram esses livros? Ou pretendem ler algum deles depois do que eu falei? Se você for ler, gente, se você for comprar, você pode usar o link da tia. Vamos ajudar a tia, vamos? Link da Amazon, a tia também tem. Olha só, deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau!